Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, hoje Deus tem uma mensagem para o seu coração. Eu gostaria de perguntar para você nesse momento, como anda a sua fé? A sua fé tem sido saudável diante da presença do Senhor, nosso Deus? Porque nós vemos cenários em que coisas andam acontecendo, situações estão vindo à tona em que as pessoas estão se esmorecendo da fé, chegando até o ponto de pensar em parar, em sair da igreja, em desistir, em largar de tudo. Mas olha, Deus tem uma palavra para o seu coração nesta tarde. Deus me inspirou e colocou no meu coração uma mensagem para deixar para a sua meditação nesta tarde. Amém? Bom, o texto em que eu quero dar referência a você, ele se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11, apenas um versículo, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu espero que Deus venha abençoar grandemente a sua vida e que essa palavra, em nome de Jesus, possa falar e descer ao seu coração. Hebreus capítulo 11 nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém, meu querido? Bom, hoje eu quero falar com você sobre esse assunto que é muito importante, porque a fé, gente, ela é a base. Se a gente não tiver fé, nós somos pessoas mortas, porque sem a fé a gente não pratica obras. Sem as obras, a nossa fé é morta. Então são duas coisas que precisam andar juntas. Mas hoje eu quero enfatizar aqui com você acerca da fé. Quando o nosso querido apóstolo Paulo escreve a carta aos Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, ele está deixando claro aqui algumas coisas e alguns pontos que eu quero tratar aqui com você. A primeira delas é que a fé, ela não é somente um fundamento, mas ela é o firme fundamento. Então a sua fé não pode simplesmente estar fundada, mas ela tem que estar firme e fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E baseado nisso, eu gostaria de levar você, aleluias, juntamente comigo, para o Evangelho de Mateus, no capítulo 7 e versículo de número 24, tá bom? Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. E a palavra do Senhor nos diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e a combateram. E aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A fé é sobre isso, é sobre fundamento. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, o Senhor Jesus, ele está ministrando uma palavra, ele está dizendo o seguinte: olha, quem escuta as minhas palavras, ou seja, ele está falando da fé, e ele diz o seguinte: eu assemelhá-lo-ei, este homem, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que significa rocha? Rocha significa solidez. Rocha significa que ela é um fundamento no qual o próprio Jesus menciona que veio ventos, veio tempestades, e aquela casa não caiu, porque ela estava bem fundamentada. Ou seja, aqui a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele não está dizendo acerca da fé em questão de tamanho, porque para Deus não importa o tamanho da sua fé, desde que você tenha fé, e que ela não venha a ser uma fé maleável, inflexível, mas que ela venha a ser uma fé assim como a rocha. E aí eu quero deixar também para a sua meditação, porque quando Jesus fala aqui no Evangelho de Mateus 7, 24, que aquele que o ouve, então ele está falando da fé. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, em Romanos, no capítulo 10 e no versículo de número 17. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, o que Jesus estava dizendo lá no Evangelho de Mateus 7, 24? Que aquele que ouve a palavra, a sua fé está sendo acrescentada. Aí eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão.
Você que está desanimado, eu sei que você deve estar enfrentando muitos problemas, eu sei que deve estar acontecendo tanta coisa na sua vida nesse momento, não é verdade? Mas Jesus está dizendo para você, olha, não para agora, vem para minha casa, vem ouvir a minha palavra, porque hoje eu quero acrescentar fé na tua vida. A fé que você não tem para caminhar, eu estou acrescentando hoje. A fé que você acha e julga ter perdido, não, você não perdeu, você só precisa ouvir as minhas palavras, porque quando você as ouvir, eu vou assemelhar você a alguém que construiu a casa sobre a rocha. Você não vai ser isento de passar por ventos, por tribulações, por tempestades, mas a sua casa ficará e estará firmada na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso maior fundamento. E tudo isso só é possível mediante a fé. Então, meu irmão, eu sei que às vezes você está rastejando, mas o Senhor quer que você pegue essa pouca força que você tem e venha alimentar ela. Porque se a sua fé não for alimentada ouvindo a palavra do Senhor, meu irmão, aí sim, de fato, você vai esmorecer e você vai acabar tendo uma morte espiritual. E não é isso que o Senhor Jesus tem para você. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. A fé, meu irmão, o apóstolo Paulo ele também vai nos dizer, aleluia, aqui em Hebreus 11, que ela é uma esperança. Às vezes não é fácil, não é mesmo, meu querido, a gente esperar. Porque às vezes quando a gente espera por algo durante muito tempo, isso pode causar um certo desconforto, isso pode causar uma certa angústia no nosso coração, porque às vezes é algo que a gente está querendo há tanto tempo, é algo que a gente tem buscado há tantos anos. Às vezes você está orando por uma cura que ainda não veio, às vezes você está orando por uma libertação que parece que ainda não chegou e parece que Deus está olhando a causa de todo mundo e não está vendo a sua. Mas há um momento de espera e a fé é isso. Quando você firma a sua fé em Jesus, você entende que há um momento e que é necessário esse momento para você esperar. Ainda que a sua fé seja pequena. Olha que interessante o que diz o Evangelho de Mateus no capítulo 17, versículo 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então aqui você percebe que não é ter uma fé grande, mas é ter uma fé sólida na pessoa de Jesus Cristo. Talvez está sendo difícil você esperar, talvez a sua fé está se esmorecendo, porque esperar é muito difícil, está causando aflição, mas eu quero dizer algo para você, meu querido, que o tempo de espera, ele também ensina. A fé, ela não é algo simplesmente para você conquistar. A fé, ela também é uma professora, ela é para ensinar você e para trazer lições para a sua vida que lá na frente darão testemunhos para você contar. Amém? E eu quero dar aqui para você 2 exemplos de pessoas que tiveram que esperar. E a principal delas é o Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus tinha um ministério e que, segundo profecias de Isaías, Ezequiel e tantos outros profetas que profetizaram a vinda do Messias aqui na terra, Jesus já não chegou aqui causando, não chegou aqui como tal, ele não chegou aqui como Deus. Antes ele se esvaziou de si mesmo para ele cumprir o seu propósito e o seu chamado aqui na terra, meu irmão. E o que eu quero enfatizar aqui para você nesse momento é o seguinte, é que Jesus também ele teve que ter um tempo. Nós sabemos que o ministério de Jesus foi um ministério de rei, de profeta e de sacerdote. Hoje nós sabemos que pela morte de Jesus, ele mostrou para nós o seu reino, ao qual a igreja clama, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e que venha o teu reino sobre nós. Ele também cumpriu o seu papel de profeta, porque Jesus, nos momentos em que ele pregava, em que ele ministrava, ele também profetizava, então ele cumpriu. Mas para ele cumprir o tempo dele como sacerdote, houve um tempo de espera. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele começou literalmente o seu ministério aproximadamente ali com seus 30 anos de idade. Por quê? Porque para ser um sacerdote,
ele não podia chegar ali com 15 anos, não, tinha todo um aprendizado, tinha toda uma preparação, não podia ser do dia para a noite. Então você pensa, o meu e o teu Senhor teve que esperar mais ou menos aproximadamente 30 anos para ele cumprir o que de fato ele veio fazer aqui na Terra. Você percebe, meu irmão, que muitas vezes nós ficamos ansiosos e esquecemos de lançar diante de Deus toda a nossa ansiedade? E isso nos causa frustração, porque a gente não consegue esperar o tempo de Deus se cumprir na nossa vida, e aí é mais fácil a gente pensar em desistir. Jesus não ficou ansioso, ele sabia que ele teria um reino, que ele seria glorificado, que ele seria pregado às nações como é hoje, que ele seria anunciado, mas ele não teve ansiedade, ele esperou o seu tempo para que ele pudesse cumprir o seu chamado. É tão verdade isso que eu estou te dizendo, que eu gostaria de deixar para a sua meditação no livro de Números, no capítulo de número, aleluia, 4 e versículo de número 3, que diz assim: da idade igual ou superior a 30 anos e até os 50 anos, todos esses entrarão no exército para fazer o trabalho no tabernáculo da congregação. Ou seja, aqui em Números havia uma preparação. Os jovens que tinham menos de 30 anos, que tinham ali aproximadamente os seus 20, 25 anos, eles estavam sendo preparados. Ou seja, Jesus também teve que se preparar para ele cumprir de fato aquilo que ele veio. Hoje nós os vemos como o Cordeiro, como o sacerdote, como o rei, como o príncipe da paz, mas houve um tempo para tudo e Jesus cumpriu tudo no seu tempo, ele não teve ansiedade. Aí eu quero deixar para você também uma segunda meditação, que pode parecer que não tem nada a ver, mas você vai acabar entendendo essa história. Porque Deus, ele não faz nada sem propósito, meu irmão, minha irmã. Se porventura caiu uma folha da árvore agora, você pode ter certeza que houve um propósito para essa folha ter caído ali. Ela não caiu em vão. E aí eu quero deixar para você e para sua meditação esse segundo exemplo que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, a morte de Lázaro. Quando a gente lê essa história, a gente se atenta muito para a morte de Lázaro. O que a gente esquece de observar é que Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta. E uma delas era muito afobada, era muito afoita nas coisas, tinha pressa, ou seja, ela era uma pessoa ansiosa. Quando Lázaro vem a adoecer, a primeira coisa que eles fazem é mandar um mensageiro dizer para Jesus: olha, Lázaro está enfermo, a enfermidade dele está dando a entender que ele vai morrer. E Jesus responde o seguinte para o mensageiro: olha, essa enfermidade não é para a morte. Mas mesmo Jesus tendo dado a palavra e fazendo com que essa palavra chegasse no coração de Marta para que ela tivesse fé, ela ainda se desespera. É tão verdade que no próprio texto, quando você entra lá e começa a ler, primeira coisa que Marta vai fazer quando vê Jesus: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus já deu a palavra que não era para a morte essa enfermidade. E, no entanto, Lázaro morreu. Só que, na minha visão e na minha concepção, isso eu conjecturando, tá, irmãos? Eu enxergo o seguinte: que Deus, Jesus Cristo, ele queria fazer com que Marta aprendesse que não adiantava nada ser afoito, que não adiantava nada a gente ser completamente ansioso pelas coisas futuras. Porque a ansiedade, independente se eu tenho ela ou se eu não tenho, as coisas não vão acontecer no meu tempo. Elas vão acontecer no tempo que Deus determinou. Tanto é que Jesus esperou 4 dias até que ele fosse até Lázaro e pudesse o ressuscitar. Mas Jesus não poderia ter ido antes? Com certeza Jesus poderia ter ido antes. Mas Jesus queria ensinar uma lição. E não apenas a lição da ressurreição na vida de Lázaro, mas queria mostrar para Marta, que era uma mulher afoita, ansiosa, que ela não precisava ser daquele jeito. E que aquele jeito que ela tinha não ia levar ela a nada. E que a ansiedade não ia mudar o problema, a situação dela. Mas se ela tivesse fé, ela veria a glória de Deus. Porque o Senhor Jesus disse para ela da seguinte forma: se creres, verás a glória de Deus. Mas para eu crer, eu preciso ter fé. Você não concorda comigo? Se eu não tiver fé, eu não vou ver nada. Aí, meus irmãos, por último, eu deixo para você, meu querido, o seguinte:
que não importa o tempo que passe, não importa se vai demorar 4 dias, 1 mês, 2 anos, 10 anos. Se Jesus falou com você, aquieta o teu coração, vai se cumprir cada palavrinha que ele falou. Vai se cumprir, meu irmão. Tudo que você precisa é fazer com que você busque mais e peça para que ele acrescente a tua fé dia após dia. Amém, meu querido? Outra coisa que eu queria compartilhar aqui com você, que eu senti no meu coração. Alguns anos atrás, isso eu era jovem ainda, estava saindo da adolescência para a fase adulta. Eu orava bastante, eu consagrava bastante a minha vida. Até que num determinado dia aconteceu uma situação no qual eu não consegui expulsar um demônio de uma pessoa. É muito sério que eu tô falando isso pra você. Isso foi uma experiência que Deus me deu e eu aprendi. E eu me frustrei, meus irmãos, porque eu indagava a Deus, Senhor, mas eu busco todo dia, Senhor, eu não estou em pecado, Senhor, eu busco, eu oro, eu clamo, eu estou fazendo jejum, eu estou fazendo tudo, por que que o demônio não saiu? E isso passou algum tempo, meus irmãos, passaram-se meses e meses e meses, e eu com aquela tristeza no meu coração. Até que um dia, eu pensativa e mais uma vez indagando ao Senhor acerca desta questão, o Senhor disse para mim assim, olha, te falta fé. Você pode ter toda a consagração, você pode fazer toda a oração, mas se você não tiver fé que no meu nome os demônios se sujeitam, eles não irão sair. Não importa o quanto você busque, o quanto você consagre. Meus irmãos, essa resposta que Deus me deu, eu guardei por toda a minha vida e guardo até hoje como testemunho. Por quê? Porque a partir daí eu comecei a orar ao Senhor para que Ele me acrescentasse fé. Porque na verdade não é que eu não cria na pessoa de Jesus, eu não cria que eu poderia expulsar os demônios. Ou seja, eu não tinha fé que o Senhor Jesus havia me dado autoridade. Ei, Jesus já te deu autoridade. Então levanta desse chão em nome do Senhor Jesus e deixa Ele acrescentar a tua fé. Meu irmão, eu vou te contar um outro testemunho agora com a fé ativa. Olha a diferença de uma coisa para outra. Depois que Jesus falou isso comigo, que eu precisava ter fé, que Ele já me deu autoridade, eu comecei a orar, comecei a buscar e passou-se alguns anos. Isso que aconteceu comigo, aconteceu no começo agora do mês de maio, que foi o seguinte, eu e meu esposo não temos carro. E nós pegamos o carro do meu sogro emprestado para cumprir uma agenda, para pregar a palavra de Deus. Quando nós voltamos, que nós fomos guardar o carro dentro da garagem, meu irmão, desceu um carro de frente para a garagem onde a gente estava, porque a garagem do meu sogro fica na rua, e sem querer o meu esposo acabou quebrando o retrovisor do vidro do carro. É uma coisa simples de resolver? Com certeza é uma coisa muito simples. Mas o meu esposo pensou, o meu pai confiou em mim para que eu pudesse cuidar do carro que é dele. A hora que amanhecer o dia, ele vai me matar a hora que ele vê esse carro aqui dessa forma, dessa situação. Todo arranhado o retrovisor e ainda quebrado ainda por cima. E como estava tarde da noite, não tinha mecânico, ele começou a entrar em desespero. E eu falei para ele, não, você não pode ficar assim, você precisa ter fé. Aí chegamos em casa, quando nós chegamos em casa, meus irmãos, eu vi o desespero do meu esposo, mas eu estava sentindo que Jesus estava acrescentando a minha fé. E isso já estava acontecendo há alguns dias. Eu até havia comentado isso com meu esposo. Olha, Jesus está acrescentando a minha fé. E eu não sabia o porquê Jesus estava acrescentando a minha fé até chegar a essa situação. Quando nós chegamos em casa, que meu esposo estava um pouco afoito, um pouco ansioso, eu impus as minhas mãos sobre ele e comecei a orar, repreendendo aquela ansiedade. Porque era uma coisa simples de resolver. E aí Jesus ministrou o seguinte no meu coração. Você precisa me parar de ver somente como Deus e Senhor, ainda que eu seja. Vai ter momentos na vida que nós vamos precisar olhar para Jesus como nosso Pai. E Pai é aquele que cuida. Pai é aquele que você pedindo pão, ele não vai te dar uma pedra. Ele vai caçar os seus meios para te dar o pão, para te alimentar, para matar a tua sede. Porque ele é pai, ele cuida. E eu digo isso com propriedade, porque eu não tive pai. Mas isso é um testemunho para uma outra hora. Então, a partir dali, eu comecei a ver Jesus como pai. E como meu pai, e vendo que o meu pai tinha acrescentado a minha fé, meu irmão, eu orei e disse o seguinte para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor, Pai, enviou anjos lá no passado
para fazer com que as carruagens de Faraó não alcançassem o teu povo, Pai. Manda também, Pai, anjos ou o próprio Senhor, Pai. Entra naquela garagem, Jesus, e coloca o retrovisor no lugar. Senhor, se não for pedir muito, meu Pai, tira também o riscado que está lá no carro, porque o carro não é nosso, é do meu sogro. E nós não fomos, Senhor Deus, para show mundano, nós não fomos fazer a vontade da carne, nós fomos servir ao Senhor. Nós saímos daqui hoje para fazer a tua vontade, ó Pai. Bota a tua mão santa lá, Jesus. E mais, Senhor, quando o Senhor fizer, Pai, acrescenta a fé do Lucas, que é o meu marido, assim como o Senhor acrescentou a minha fé. E mostra para ele que o Senhor é Deus de coisas grandes e impossíveis, mas o Senhor também é Pai que realiza coisas simples. Porque por mais simples que fosse aquela situação, nós não tínhamos condições de resolver naquela hora. Então o meu sogro iria acordar e iria ver que o carro dele estava quebrado e arranhado. Então, na humildade do meu coração, crendo que o Senhor acrescentara a minha fé, eu fiz esse pedido e fiz esta oração. Oramos. E dentro do meu coração eu senti uma alegria, ao mesmo tempo um pouco também de ansiedade, mas uma ansiedade boa de acordar. E eu ainda no meu pensamento dizia, Senhor, faz amanhecer logo o dia porque eu quero contar testemunho. Eu disse isso para Deus no meu coração. Quando amanheceu o dia, meu esposo teve que sair para trabalhar. E ele com o pai dele tiveram que usar o carro para ir buscar salgado, porque nós trabalhamos com lanchonete. Quando nós saímos, passou algumas horas, depois eu liguei para o meu esposo, perguntei para ele, e aí, o que aconteceu? E aí ele disse o seguinte, Lê, Deus realmente é na tua vida. Porque o retrovisor que estava quebrado, eu não sei o que aconteceu aqui, eu consegui somente colocar a mão, encaixei ele num buraco aqui, e aquele arranhado que estava no retrovisor literalmente saiu. O Senhor nos visitou nessa noite. Irmão, é fé. Mas, e outra coisa, meus irmãos, escuta isso que eu vou te falar. Você aí, pregador, pregadora, missionário, missionária, que tem sonho de ver paralítico levantar da cadeira, pessoas sendo curadas do câncer, pessoas sendo ressuscitadas. Deixa eu te falar uma coisa para você. Não há como você ter uma fé grandiosa dessa para levantar um morto se você também não crê que o nosso Deus é Deus de coisas possíveis, é Deus de coisas pequenas. Muitas vezes a gente quer limitar Deus, muitas vezes a gente quer entregar para Deus só as coisas que são impossíveis e a gente esquece que Ele também é nosso Pai. E que como Pai Ele cuida do filho que Ele ama, porque nós o amamos, nós estamos aqui para o servir. E quando nós estamos debaixo da obediência de Deus, as bênçãos do Senhor, elas automaticamente alcançam as nossas vidas. Basta a gente crer, basta a gente pedir para a glória do Senhor. Então, meu irmão, creia, que se você crer nas pequenas coisas, crer nas impossíveis será o de menos, porque é muito fácil nós crermos naquilo que é impossível. O difícil muitas vezes é a gente crer nas coisas que são possíveis, que está ao nosso alcance fazer, mas que por algum motivo a gente não consegue executar naquela hora. O nosso Deus faz. Tá bom? Outra coisa para encerrar, para não ficar muito longo esse vídeo aqui. Aqui na carta, aleluia, aos Hebreus, glórias ao nome do Senhor, a palavra do Senhor, ela também nos diz que por intermédio da fé, os antigos alcançaram testemunho. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando a gente tem fé, não importa o tamanho, Deus não importa com o tamanho, Ele importa com a solidez da sua fé. Nós temos testemunhos para contar. E eu deixo para sua meditação. Se você não leu, leia todo o capítulo de Hebreus. E ali você vai ver com seus próprios olhos as grandes coisas e maravilhas que Deus fez na vida daqueles que tiveram fé, mesmo sem ver nada do que ia acontecer, mas creram pela fé que Deus podia realizar todas elas. E assim Deus os fez. E que dessa mesma maneira, essa fé venha a ser acrescentada na tua vida. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, para que assim como os antigos e assim como aconteceu na minha vida, você também venha a ter testemunho para contar e que através de você outras vidas venham ser impactadas, edificadas, erguidas e levantadas. Deus não chamou você para ficar prostrado, não. Deus chamou você para fazer a diferença no meio do povo. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa ficar com essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais na tua vida, em nome de Jesus.
e que você, em nome de Jesus, receba fé em nome do Senhor para vencer todas as coisas. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado você que ficou comigo até o final desse vídeo. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.